Vamos de volta. Só um instantinho que eu estou tentando convidá-la aqui. Já vi que ela entrou. Aí. Acho que foi. Aí foi. Voltei! Voltamos. É, me perdi agora. Não, é melhor perguntar. Não, você tava falando da questão da presença, né? Quase significante, eu não diria, mas muito pequena, né? De professores e professoras negras na universidade. E aí você citou o curso de medicina e eu pensei aqui o seguinte, ainda dentro da sua fala, quando você pega o tratamento que costuma ser dado às mulheres negras, e na hora Sim, do parto há uma série de denúncias nesse sentido. E aí quando você vai a uma faculdade de medicina, como o FRJ, que é uma referência nacional nessa formação, e não vê ali essa população representada, não vê ali no corpo docente, né, entre as pessoas responsáveis por pensar o currículo, por elaborar o currículo, pessoas que possam sentir isso de fato, né, saber o que isso representa, pautar essas questões e levar isso à formação desses médicos, a gente vai estar longe de superar essas questões. Porque elas só vão aparecer na boca, na reclamação dessas mulheres negras, que em sua maioria são mulheres pobres que raramente têm voz. Então, isso é, mais uma vez, e como sempre, fruto desse processo de racismo estrutural. Quer dizer, sim. essas mulheres já estão perdendo aí, lá no processo. A educação não foi pensada para essa população. Você falou, por exemplo, dos livros escolares, quando se fala na história do negro, salvo raríssimas exceções, o que se conta, e mal contado ainda por cima, é a história da escravização. É como se a nossa história tivesse começado com a escravização e outra, inclusive que Sim. fôssemos somente nós os escravizados dentro desse processo, como se ser negro fosse sinônimo de ser escravo ou da possibilidade de. O que, Isso é aliás, uma questão importante, porque tem até um samba do Candeia que ele fala isso, que várias populações foram escravizadas também. Então, não é um sinônimo, porque assim, eu faço questão, inclusive, de trabalhar com os adolescentes ou quem diz assim, eu sou descendente de escravo. Não, é descendente de uma população africana que foi escravizada, a ponto de não colocarem, de não saberem qual é a sua etnia, de qual é a eles sua tiraram raiz, isso. justamente para não saber a sua história. Então, essas questões são palavras-chave para você entender o processo como isso se dá. Né? Então, por exemplo, quando coloca qual é a história, a forma de se colocar, né? É, se é um negro que aparece na delegacia como cigarro de maconha ou é visto, revistado, ele vai ser tratado como traficante, mas que nem na Cobra Naja
É um branco que está com 30 quilos de cocaína, vai ser tratado como um pobre usuário dependente que precisa de cuidados, né? Isso é uma questão importante. Tem um livro aqui, e um livro antigo, que não é só das situações que acontecem agora. A forma do mesmo crime, uma pessoa ser punida diferencialmente porque é negra, né? E a situação que está colocada, aquele pacote Moro, em que aumenta a criminalização, porque o problema não é só o crime em si, mas como quem vai direcionar a forma do crime vai ser colocada. Então, isso é uma forma diferente de ser. E é interessante também, porque não só a forma da criminologia, né, como eram tratados, todos negros eram, a partir de qualquer situação, eram criminosos, né, e a forma do tratamento, como também em determinadas situações, como, por exemplo, do que? Estava me lembrando agora. Uma das armas que a polícia utiliza é o eletrochoque como arma não letal, não é? Mas essa é uma arma que, para alguns grupos que têm anemia falciforme, ela vai ser letal. Porque a foice, na verdade, como se junta, né, a pessoa fica... não é uma doença que morre daquilo, ela morre das outras... Ela morre de uma outra doença, consequência da forma de anemia falciforme. Para quem não sabe, a anemia falciforme é a doença genética de maior incidência no país. Ela veio de populações africanas que estavam escravizadas. E por que essa doença acontecia lá? Porque ela protegia da malária, que era uma doença com muita incidência lá. Por alguma maneira, o vírus da malária ele não entra nessas hemácias que conduzem o sangue, né? Então ela protege lá, mas aqui ela pode proteger aqui, mas em compensação também com calor, por exemplo, quem tem que a hemácia fica em forma de... para quem é mais antigo, a nossa hemácia fica parecendo uma almofadinha, parecendo Balasof, né? Porque do nosso tempo vai lembrar da Balasof. Se for mais jovem, não vai lembrar. E na anemia falciforme, as hemácias ficam no formato de uma foice ou meia-lua, né? Ou lua minguante. E aí, quando estreita as veias ou artérias, quando está frio, elas se engancham umas nas outras. E uma pessoa dessa, ela não pode, que tem essa doença, né, que é genética, ela não pode ser atleta, porque quando você vai estar em pleno exercício, seus vasos sanguíneos vão aumentar e depois vão diminuir. E isso é um problema. Então, isso é um problema para quem tem essa doença. Então, não pode trabalhar em frigorífico, não pode trabalhar em alto forno. Então, e quando tem um eletrochoque, ela pode vir a morrer. Então, isso não é uma doença não letal. Ela pode matar a nós. Ela pode matar determinada população. E para você ver como a coisa é mal democraticamente. Essa é uma doença, mesmo no teste do pezinho, ela só foi inserida para diagnosticar anemia falciforme em 2002, há bem pouco tempo. E quantos já não tiveram problemas com anemia falciforme? E pior, quantos no teste do pezinho já deixaram de ter os seus exames? Teve uma criança de Niterói, me parece, que ela morreu aos 5 anos porque ela fez o teste do pezinho, mas o exame não foi entregue a ela. Então não é só fazer o teste, é também ver o resultado, é também entregar o resultado e fazer o acompanhamento médico. Então, além de tudo, tem esse tipo de questão. Mas vamos às perguntas antes que eu não responda nada. Deixa eu só aproveitar que a Juliane fez um comentário com relação à questão dos antepassados, e ela diz que nos tiram o direito de saber a árvore genealógica de pessoas negras. A galera branca
né, geralmente tem o fio da meada, sabe, por exemplo, de onde a família começou, tipo de qual país europeu o bisavô veio e tudo. De fato, nos tiraram isso, Juliana. E ainda que a gente venha a desenvolver condições de buscar, a gente precisa fazer disso, já que nos tiraram isso, então a estratégia é fazermos disso a nossa luta. Já que nos tiraram a possibilidade de saber as nossas origens, então é por isso que a gente hoje se reconhece e quer ser reconhecido como negro, que é isso que nos une, e é isso que nos fortalece, né? No sentido de, se nós voltarmos lá no passado, se a gente pensar em etnias, na África a gente vai estar falando aí de pelo menos uns 2.000 povos diferentes, e certamente as nossas origens vão dar conta de uma quantidade significativa deles. Seria bom? Seria, mas nos tiraram isso, e é um resgate que dificilmente a gente terá condições de fazer. Mas, por uma estratégia de luta e de sobrevivência, a gente se reconhece como negro. Porque imagina, em África, esse tipo de reconhecimento era inexistente, obviamente, né? Essa noção, na verdade, foi nos dada pelos europeus, ao chamarem de negros da terra, né? E, posteriormente, a gente trouxe isso como estratégia de luta. Eu vou só também... A Dani Ornelas fez aqui um comentário, né? Aprendemos com exemplos cruéis de que não podemos errar. Onde a gente chega, a nossa melanina chega primeiro, né? Onde a gente chega, o que a gente representa, né, vai estar sempre, ou quase sempre, acompanhado da nossa cor da pele, né? O médico negro, aliás, né, eu costumo fazer essa reflexão com os meus alunos, né? Se você estiver numa antessala do hospital aguardando notícias, aí vem de lá um negro e um branco, quem é o médico? Ou ainda vem uma mulher e um homem, quem é o médico? Ou a médica? Né? Uma mulher branca e uma mulher negra, né? Não vai causar nenhuma estranheza se for o homem branco o médico. Não vai causar nenhuma estranheza. E o comentário da Dani nos faz lembrar do episódio recente do ministro que quase foi sem ter sido, né, e das cobranças que se fez. Isso, era o ministro Porcina, que foi sem nunca ter sido. Eu lembro de ter lido algo que ele colocou uns dias antes, que perguntaram sobre essa questão do racismo, e ele disse que nunca tinha percebido isso em relação a ele. Aprendeu, espero, inclusive, que ele tenha aprendido da pior maneira possível. Alguém aqui há pouco fez um comentário, falou em tokenização. É exatamente isso, né? É botar um preto lá para fazer de conta que não existe o processo de discriminação. Mas esse preto, por melhor que seja, não pode errar. A gente, quando chega, não chega sozinho. A gente, quando chega carregando toda a nossa história, toda a nossa ancestralidade e todo o peso do racismo que, né, vão esperar, né, a todo momento que qualquer deslize sirva não para condenar aquele que errou, e que, se errou, merece ser condenado, mas para condenar a todos nós. Mas tem uma coisa que foi dita aí, que eu até esqueci de comentar, que é o seguinte, que se falou sobre o que é a história para o movimento
negro nos Estados Unidos e aqui. Mas, assim, é importante dizer que tanto a Frente Negra Brasileira quanto os movimentos de direitos civis dos Estados Unidos, eles trocavam informações, né? O professor Amilcar Pereira, né, filho de um militante antigo do movimento negro, que é o Amaury, que está hoje, ele é hoje professor da Rural, e o Amaury e o Amilcar é professor de educação lá da UFRJ. Ele conseguiu documentos que mostram a revista Raça tendo material dos Estados Unidos e lá nos jornais dos Estados Unidos tendo material ou discussões que falavam daqui, né? E mesmo nos anos 70, os Panteras Negras tiveram trocas com os militantes daqui. Então, essa é uma troca constante. A diferença é que eles conseguiram fazer leis antes das nossas leis de uma discriminação positiva, né, que deram as ações afirmativas. Então, não se pode esquecer que nos anos 60 aqui a gente está vivendo sob ditadura, né? Exatamente, exatamente. Então, essa é uma questão que é preciso lembrar. Havia sim uma troca, havia sim uma discussão e quais eram as estratégias, né, que se queriam colocar aqui e lá, né? Então, assim, aqui, por exemplo, muitas pessoas do movimento negro, mesmo do movimento, questionavam se as ações afirmativas poderiam ajudar ou se traria algum tipo de questionamento não só ao direito, mas também à capacidade, né? E volta e meia, muitos racistas ainda utilizam esse tipo de questão, né? Se for pensar a diferença de pontos de quem entra por ação afirmativa e para quem entra sem a cota, é muito pequena. E, além disso, essas pessoas de cota entram com outra coisa agregada, não é só ser negro para entrar. Ou você estudou em escola pública na UFRJ, ou você entrou em escola pública, ou você tem a renda. De todo fato, tem a questão da renda acoplada. Da UERJ, só com uma renda até determinado patamar. Né? Então, não é simples. São sobreviventes a essa questão, né? E a forma de tratamento. Então, há um cotidiano sobre isso. Então, há sim uma militância antiga, e mesmo em mulheres, porque há de lembrar a Luísa Marim, que é que para mim, mais do que Che Guevara, né? Não que Che Guevara não fosse importante, mas a Luísa Marim, para mim, é um símbolo tão forte. Ela estava na Bahia, né, junto com o seu grupamento Malê, ela fez uma revolta lá, veio para cá, para o Rio, movimentar aqui também contra a escravidão, e aqui ela desapareceu. E ela teve um filho, Luiz Gama, que foi vendido pelo pai numa dívida e conseguiu ser um rábula e defendia, ele não chegou a ser advogado, a OAB há poucos anos atrás deu título de advogado para ele, mas era o rábula porque não era permitido a ele estudar. E foi um dos grandes movimentadores da libertação de muitos dos ainda escravos ou libertos que tinham muita discriminação contra eles. Então, foi uma movimentação grande, continua sendo, e a gente tem que lembrar, ao contrário, tem que saber as histórias. Uma das coisas mais interessantes que tem sido e tinha uma coisa também, quem estava apreensivo com as cotas falavam o quanto que essas pessoas, quando entrassem na universidade, fossem sofrer, com certeza. Mas os poucos que já estavam lá já sofriam as discriminações. Mas quanto mais gente, melhor. Você consegue trocar. Os coletivos negros nas universidades têm tido um fator absolutamente importante. Não só para
mostrar algo o mais semelhante que é possível, mas que não é ainda, né? Da sociedade, mas também provoca que se tenham temas sobre essa questão, provocam o conhecimento de autores negros sobre isso. Por exemplo, o o coletivo negro Virginia Bicudo, da psicologia, ele provoca que as pessoas conheçam quem era Virginia Bicudo. Provocam a Aham. que essa pessoa que ajudou a formalizar o curso de psicologia e também esteve no primeiro Conselho Regional, Conselho Federal de Psicologia, ajuda ao entendimento de quem são essas pessoas. Então, quando tratam de outros nomes conhecidos dentro dessas categorias, ajudam a mobilizar. Quando o coletivo negro da Faculdade de Direito é o Cláudia Ferreira, para lembrar o que aconteceu com aquela mulher que em 2008, eu não me lembro mais o ano, mas que no dia 16 de março foi arrastada por policiais no Camburão. E ela não foi acudida ou acolhida de uma forma de uma vítima, né? Ela foi colocada, jogada no camburão como objeto, né? Então, essas são questões que ajudam a fortalecer a ideia e a discussão. Então, há um Deixa, provocar da discussão. sem dúvida. A Juliana está lembrando aqui essa notícia. Eu vi hoje, né, da UNB tendo cassado, acho que o diploma de 2 estudantes de direito e mais uns 15 aí que foram denunciados por fraudar as cotas. Eu espero que a Sim, punição não pare por aí. E também a questão do balanço que foi feito na UERJ, o desempenho dos estudantes cotistas sim, não ficou a dever, né, aos outros estudantes, em alguns casos, inclusive, chegou a superar. E aí eu vou sim. até para eu começar, encerrar aqui a minha fala, ainda dentro dessa questão das cotas, não se trata de privilégio como alguns tentam colocar. Privilégio tem os brancos historicamente, né? A gente está falando aí de tentar produzir algum tipo de igualdade. E aí, quando você pensa em produzir igualdade, você precisa reconhecer a desigualdade. Quer dizer, você precisa tratar não de maneira igual, mas de maneira equânime, né? A gente tem que pensar em equidade. E aí, quando você Sim. pensa em equidade, você tem que tratar de maneira diferente os desiguais. Bom seria que não houvesse, de fato, do ponto de vista social e histórico, nenhuma necessidade de reparação. Mas aí seria negar a história desse país. A Não, necessidade está assim, aí para presente. quem não sabe, em 76 tinha uma cota chamada Lei do Boi, né? Então, na Lei do Boi, todos os filhos de fazendeiro, eles tinham uma cota para entrada na universidade, né? Então, entrada de cursos que envolviam agronomia, veterinária, cursos que tinham a ver com a questão agrária, né? Aham, O que é hoje agronegócio. Porque aí vê, ninguém fez passeata para não ter essa cota, ninguém fez uma movimentação para não ter, e convenhamos, eram filhos de fazendeiros, né? Não eram filhos de pequenos agricultores negros, não. Então, essa utilização de cotas já existia, mas isso não era visto como algo estranho. Por que ninguém lembra disso como algo, né? E quando a gente vai exato. pensar, se a gente quer de fato fazer uma política que tenha a ver com a sociedade, a gente tem que fazer essa política de discriminação positiva, que é a questão das causas afirmativas.
Mas essas políticas, elas não são só a entrada na universidade, mas pensar no conteúdo da história da África, da história da cultura indígena, né, com essas leis, pensar numa política que envolva a questão de saúde, com os dados, com o quesito cor, com uma forma de atendimento, é pensar em você finalmente equilibrar a forma de lidar com todo mundo, né? Então é preciso que essas políticas aconteçam para isso, né? É absolutamente necessário que isso aconteça. E se questiona, o que questiona? Deixa. Oi. Segue. Só um. Tá, só para a gente não cansar tanto o pessoal, que eles já devem estar cansados de nós, é, deixa eu só dizer uma coisa. A gente, aos brancos que negacionistas, como o Renato colocou aí, fiquem tranquilos, né, que ninguém está aqui pretendendo revidar, né, o que foi feito, né, na nossa história. O que a gente quer é que esse país reflita e, por conta disso, a sociedade passe a refletir o que a Jana está colocando, essas políticas são urgentes, fundamentais, necessárias. O que a gente quer é que a nossa cor deixe de ser uma marca de discriminação. Eu quero ser professor, ponto. E quero poder chegar em função da minha competência, da minha capacidade. Que as portas estejam disponíveis para mim, assim como estão para todos os outros brancos. Eu não quero chegar à frente. Eu quero poder partir junto. Sim. E aí sim, cobrem, né, não em função da nossa cor da pele. Deixa eu me despedir, vou te passar a palavra, e já te agradecendo muitíssimo. Quero agradecer também ao Fábio, que acho que ainda está por aí. Fábio foi o primeiro que teve comigo nessas rodadas aí de conversas no início do mês. A gente falou sobre a questão da precarização do trabalho. A Lohane, que esteve comigo aí semana passada, falamos da mulher no mercado de trabalho. E assim como você, eles foram fantásticos, aceitaram assim de primeira e de bom grado o meu convite. Eu te agradeço imensamente. Eu espero que as pessoas tenham aprendido com você tanto quanto eu aprendi com as coisas que eu vi de você aqui hoje. Espero de verdade que essa nossa conversa tenha contribuído. É óbvio que, ainda que nós ficássemos aqui até o final da semana, a gente não esgotaria esse tema, mas é fundamental que pelo menos represente aí uma chamada de atenção, digamos assim, para os mais distraídos, né? E aí volto a dizer, é só olhar para o lado, né? Se a sociedade não está representada nesse lugar, né, que você está, tem alguma coisa errada. E se você não está nessa luta conosco, é porque você está contra a gente. Uhum. E quero já anunciar que, até em função desse tema eu considerar fundamental, a gente está dando início hoje a essa temática. Na próxima semana eu vou receber a Vanessa Mello, que já se comprometeu comigo, já concordou comigo em voltarmos a esse tema, né? Até porque ele está presente aí em todas as camadas da nossa sociedade. A Vanessa está aí, já se manifestando. Obrigado já de antemão por ter aceitado aí o meu convite. Na terça-feira, então, às 8 horas, estarei de volta aqui com a Vanessa.
e te agradecendo, te passando a palavra aí, para você fazer suas considerações aí. Poxa, Luiz, brigadíssimo pelo convite. Eu acho que conversar sempre é bom, trocar essas impressões, porque nem sempre a gente tem esses temas colocados tão cotidianamente, né? Eu fico feliz de poder estar aqui. Vanessa, boa apresentação também para você, que tudo esteja bem, por aqui foi muito bem, e eu acho que são temas que provocam outras discussões, né? São temas que você não pode olhar as questões como se elas fossem todas naturais. Nada pode parecer natural, é preciso que você olhe por quê, né? Então, eu tenho um filho de 5 anos, eu falava para ele que assim, enquanto você continuar perguntando por quê, isso vai fazer algum sentido para você olhar. Então, quais são as representações, né? Ele tem um nome africano, porque a gente queria colocar nele a história dele para ser representada, então é uma coisa que, principalmente a partir da década de 80, 90, se fez muito, está se voltando a fazer agora, né? Então, de poder fazer essa marca dessa história. Então, é muito bom. Sempre olhe como algo que é preciso ser colocado. Teve uma vez numa aula de licenciatura, um professor de matemática branco olhou para mim e falou assim, olha, eu quero muito colaborar com essa discussão, eu tenho vários alunos negros, então como é que eu posso colaborar? Eu falei, bom, ele falou, mas é que eu sou professor de matemática. Eu falei, então, você sabe de onde veio a matemática? E a filosofia? Ele falou, não. Eu falei, então, a matemática, lembra das pirâmides do Egito? É porque foram pensar tudo aquilo, é uma questão, entendeu? E lembrando que Egito não paira no ar, ele não sobrevoa o mundo, ele está na África. O Egito entendeu? Não é um tapete voador. Não é, não é. Então, é necessário que a gente pense de onde veio o que foi construído, porque muitas dessas coisas e teorias foram construídas pelos africanos. Não foi à toa que a mineração utilizava os africanos, porque era aqui que eram eles que utilizavam muito, que vendiam ferro e as armas para os europeus, para depois serem escravizados com elas. Mas tem essa questão. Então, fortalecer os nossos, mostrar que a gente tem a história é algo absolutamente importante. Então, eu agradeço muito a possibilidade de colocar aqui e a gente vai trocando figurinha. Sim, né? Olha, estou à disposição e já estou com vontade de chamar de volta, mas enfim, a gente conversa. Tá bom? Pode muito chamar, obrigado. Mas agora depois da minha qualificação. Mas assim, eu sou figurinha fácil, aceito, vou e acho muito legal isso. Beleza. Tá bom. Muito obrigado, Lucene. E a todos que estão aí conosco. Desculpa, não deu para estar todo mundo, mas eu vi que a Joana está aí, a Dani Ornelas, minha irmã entrou aí, Norma. Sim. Minha filha, aliás, a minha filha se manifestou, eu deixei passar. Quando você falou da aluna que viu a professora negra, né, e viu em você uma referência, ela se manifestou e colocou aí, quando será a minha vez? A minha filha é estudante de psicologia na UERJ e ainda não teve essa chance. Mas então, olha, tá lutando pode dizer para sua filha o seguinte, que a gente está tentando isso, que todo mundo veja em todos os lugares. Mas eu posso dizer para ela que já existe um grupo de Ampcinep de psicólogos negros, então junta alunos e estudantes negros no grupo. Então, qualquer coisa ela pode avisar que eu ponho ela lá no grupo. Beleza. Valeu. Bom? Obrigado, gente. Boa noite. Valeu, obrigado boa por estar conosco. Todo mundo. Valeu. Beijo grande. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.